Manifestantes vão às ruas em Uberlândia protestar contra bloqueio de verbas na educação. Se você retira, você diminui as oportunidades para muitas pessoas dentro e fora da universidade. Criminosos são baleados por cliente durante tentativa de assalto. Na fuga, o criminoso que estava armado também atirou, mas ninguém foi atingido. Parquinhos públicos de Uberlândia estão precisando de reforma. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia. Nós abrimos a edição de hoje falando sobre a luta em defesa da educação pública no Brasil. Hoje, a Praça Tubal Vilela ficou lotada de manifestantes que realizaram um ato contra os cortes de verbas nas universidades federais. A luta contra a reforma da Previdência reuniu a multidão no centro de Uberlândia. A manifestação cobra também os direitos da educação contra os cortes anunciados para as universidades federais. Primeiro é uma questão de contra um governo federal que está propondo aí a reforma da Previdência, cortes dos recursos da universidade, principalmente federais e institutos federais, ou de uma maneira geral para toda a educação, os 30%. Esses investimentos já estavam previstos. Se você retira, você diminui as oportunidades para muitas pessoas dentro e fora da universidade. Universidade Federal, institutos federais e escolas públicas estaduais e municipais participaram do ato. A promessa é de uma greve geral para o dia 14 de junho, se não houver melhora na discussão. Existe essa intenção, caso o governo federal não volte atrás, nós propomos uma greve geral para barrar de uma maneira efetiva tanto os cortes como a própria questão da Previdência. Alunos da UFO engrossaram o movimento contra os cortes. Que a gente não concorda e está afetando os alunos, diretamente a gente mesmo. Afeta a todos. Precisa de mais investimento. Os primeiros alunos a serem afetados são os que mais precisam, os que têm mais dependência financeira. Então a gente vê muitas pessoas que têm risco de gente que vem de fora, de voltar para suas cidades. É um absurdo o governo cortar mais de 30% da educação em todos os setores. A UFO praticamente está inviabilizada no segundo semestre. Então nós temos aqui professores e professoras, alunos, nós temos aqui todos os tipos de profissionais que trabalham com educação contra os cortes de educação. Em Uberaba, os professores da rede estadual fizeram paralisação na área central da cidade e se manifestaram durante a sessão no plenário da Câmara Municipal. Dezenas de pessoas ligadas à educação aderiram ao movimento nacional e protestaram contra o corte de verbas nas instituições de ensino superior promovidos pelo MEC e também contra o projeto da reforma da Previdência Social em tramitação no Congresso Nacional. Durante o período da manhã, 67 escolas também paralisaram em Uberlândia. Professores protestaram. Muitos começaram o dia com as portas fechadas, como a Escola Estadual José Inácio, a Polivalente e a 7 de setembro. Outras aderiram parcialmente, como a Nelson Cupertino, Bueno Brandão e Museu. E o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração sobre as manifestações. Ele se reuniu com a imprensa em Dallas, nos Estados Unidos, e disse que não gostaria de contingenciar verbas, mas que o bloqueio é necessário. E ainda chamou os manifestantes de idiotas e imbecis, que estariam sendo usados como massa de manobra. Nós vamos agora para as notícias policiais. Um casal de idosos foi espancado durante uma tentativa de assalto em Uberlândia. O crime foi nessa madrugada e o repórter Érico Gabriel tem mais informações. Boa noite para você, Érico. Boa noite, Maria Clara. Boa noite a todos que nos assistem. Esse fato aconteceu na madrugada desta quarta-feira, no bairro Daniel Fonseca, aqui em Uberlândia. O casal de idosos estava dormindo quando teve a residência invadida por criminosos. Os idosos foram espancados e torturados. Os vizinhos escutaram os gritos dos idosos e chamaram a polícia militar. Quando os policiais chegaram na casa, os bandidos perceberam e tentaram fugir. Mas a polícia militar agiu rápido e deteve os três. São dois maiores, também um adolescente. Eles estavam armados com uma réplica de arma de fogo. E a polícia militar encontrou com eles também cartões e um celular, material que são das vítimas. Volto com você, Maria Clara. Obrigada pelas informações, Érico. E dois homens armados entraram em um açougue de Uberlândia para cometer um assalto. Só que um dos clientes também estava armado e conseguiu balear os criminosos.
2 assaltantes foram baleados quando tentaram roubar um açougue que fica no bairro Jardim, Califórnia, zona leste de Uberlândia. Um cliente que estava no estabelecimento atirou nos criminosos, que em seguida tentaram fugir. O açougue estava quase fechando, era por volta de 8 horas da noite, mas tinham alguns clientes na fila esperando para fazer o pagamento. Esse foi o momento exato em que os 2 suspeitos invadiram o estabelecimento e anunciaram o assalto. O que eles não esperavam é que uma das pessoas que estava na fila tinha uma arma e conseguiu balear os 2 suspeitos. Na fuga, o criminoso que estava armado também atirou, mas ninguém foi atingido. E mesmo ferido, o assaltante correu por mais de um quarteirão. As marcas de sangue ficaram no asfalto. Lá, ele abandonou o revólver calibre 38 quando viu uma viatura da polícia. Porém, mais tarde, a arma foi encontrada no meio do mato. 2 cápsulas estavam vazias. Chegou para nós que tinha um roubo em andamento no bairro Aclimação. Quando nós deslocamos, já recebemos a informação de que o indivíduo tinha dado entrada no White Berry. E ao chegar aqui, a primeira guarnição deparou com o indivíduo em fuga baleado, um dos indivíduos em fuga baleado. Então, um autor chegou no White Berry ainda por circunstâncias desconhecidas, alguém socorreu ele até lá, então provavelmente um terceiro indivíduo. E o outro ficou aqui no local e foi preso aqui pela primeira guarnição que chegou. Os assaltantes baleados foram identificados como Cássio Silva Oliveira, de 35 anos. Ele é o suspeito que estava armado. A Polícia Militar prestou socorro. Foram encontradas 2 perfurações nele, uma na perna e outra no quadril. O comparsa Rogério Silva Bueno, de 25 anos, chegou na unidade de saúde do bairro Tibere em uma picape, que ainda não foi identificada. Ele foi atingido 4 vezes. Após ser atendido, foi encaminhado para o Hospital de Clínicas da UFO. Os 2 já são conhecidos no meio policial. E olha, um detalhe, esses 2 criminosos que você viu aí na reportagem estavam foragidos. Um deles cumpria pena no regime semiaberto e o outro aproveitou o benefício da saidinha do Dia das Mães e não retornou para a prisão. A Polícia Federal deflagrou a Operação Múltipla para combater esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal aplicada por quadrilha especializada em Uberlândia. Os criminosos usavam documentos falsos para abertura de contas bancárias e para obtenção de empréstimos consignados irregulares em diversos municípios mineiros. Estão sendo cumpridos 3 mandados judiciais de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão em Uberlândia, além de bloqueios de contas bancárias e sequestro de veículos dos investigados. Uma das envolvidas já se encontrava presa após ser flagrada com documentos falsos em uma agência da Caixa Econômica em Patrocínio, quando tentava aplicar uma nova fraude. Um homem foi assassinado na cidade de Ibiá. A polícia conseguiu prender os suspeitos de cometer o crime. Marília Maier tem mais detalhes sobre este assunto. Boa noite para você, Marília. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. A vítima, de 40 anos, foi morta por 2 autores de 31 e 37 anos e o corpo foi jogado em uma vala de escoamento de água. O fato foi o seguinte: conforme apurou a Polícia Militar, na noite de ontem, um homem estava em uma confraternização em uma casa, houve uma discussão e esses autores colocaram todos os participantes da festa dentro da residência e assassinaram aí essa vítima. E quando os participantes da festa conseguiram sair de dentro da casa, já era de manhã, eles viram os autores limpando o sangue, mas não viram onde estavam o corpo. Moradores ali da região que viram o cadáver e denunciaram a situação. E informaram que no dia, que na noite anterior, haviam ouvido também gritos de socorro vindos de uma residência próxima. A perícia foi acionada, o corpo foi levado para o IML de Araxá e os 2 autores foram presos. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, Marília. Bom, e depois do intervalo você vai ver como estão as exportações do café no Brasil. Minas Gerais é o maior produtor do país.
Promoção Cores da Sorte da Casa do Pintor está chegando ao fim. Maio é o último mês dessa incrível promoção. Não perca tempo e aproveite. É um carro zero para você e uma moto novinha para o seu pintor. Sorteio dia 31 de maio. Casa do Pintor, as cores da sua vida. Pneu Pirelli é na Velox Pneus. O maior estoque da região com o menor preço. Instalado e comprovado. Aproveite. Pneus para SUVs ou caminhonetes com o melhor preço da região. Garantido, é o menor preço. Pneu Pirelli Aro 14 para Gol, Palio ou Voyage, somente preço assim, só com o nosso gerente. Pneu Pirelli para Corolla ou Civic por apenas... Não perca esta oportunidade. Vem para Velox Pneus. Aqui, Pneu Pirelli tem o menor preço, sempre. Decididos sabem, o agronegócio sustenta a economia do país e representa 25% do PIB brasileiro. Decididos sabem que agro é o caminho. Vestibular Fazul, Decididos fazem. Provas 9 de junho. A promoção Maio Total da Nacional Piso já começou. Porcelanato 84 por 84 polido. R$ 69,90. Revestimento branco classe A. R$ 12,90. Porcelanato retificado Delta Extra. R$ 29,90. Pagar frete é lá fora. Aqui não. Nacional Piso. Avenida João Naves de Ávila 4535 e Avenida Floriano Peixoto 4212. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para a sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. Chegou a hora do nosso quadro de agronegócio e hoje vamos mostrar como andam as exportações de café no Brasil. Nesta safra, os produtores alcançaram o melhor resultado em quase 3 décadas. As vendas de abril subiram 25% em relação ao mês de 2018. Sentir o aroma e depois apreciar o sabor. O Ivan faz testes para avaliar o café de produtores que querem melhorar a qualidade do grão e abrir novos mercados no exterior. A colheita dos frutos maduros e o jeito com que esse café vai ser secado depois de colhido vai interferir bastante na qualidade final que a gente vai ter na xícara. Melhora muito, o preço do café e as condições com que ele vai ser negociado. O cuidado com a qualidade se reflete nas vendas. A procura pelo café brasileiro não para de crescer no mercado internacional. Somente em abril foram quase 3 milhões de sacas exportadas, alta de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações chegaram a 34 milhões de sacas entre julho de 2018 e abril deste ano. O melhor resultado em quase 3 décadas, segundo o Conselho dos Exportadores de Café. Minas Gerais é o maior produtor do grão no Brasil. Ele é cultivado em 80% do estado. Os números são resultado de muito investimento. Todo o trabalho que o sistema vem desenvolvendo junto aos produtores e todo o trabalho que ele desenvolve nas suas propriedades. Seja a gestão, seja as boas práticas de produção no pós-colheita e no desenvolvimento de ações também para melhorar a sua capacidade de identificar esses cafés especiais lá na propriedade. Nos 4 primeiros meses deste ano, 111 países fecharam negócio com produtores e cooperativas. Os principais compradores são Estados Unidos, Alemanha, Itália e Japão. Além do preço, o café brasileiro tem outros atrativos. Nós temos aqui no Brasil cafés com diversas características, mais frutados, mais cítricos, mais ácidos, com características de chocolate.
E isso chama a atenção dos países importadores e daqueles mercados em que tem maior demanda por cafés gourmets, por cafés diferenciados. A Câmara de Uberlândia aprovou hoje um projeto de lei de autoria do prefeito para a redução da multa cobrada dos inadimplentes sobre o pagamento da taxa de lixo. Desde que a cobrança da taxa de lixo passou a ser feita pelo DEMAI, algumas discussões surgiram. Agora, uma nova votação reviu os valores das taxas de multas que estavam sendo praticadas de até 30% no caso dos inadimplentes. A votação foi para que este valor passe a ser de 2%, igualando ao Código de Defesa do Consumidor por se tratar de um serviço prestado. O projeto foi aprovado em 2 votações que se estenderam até o começo da tarde. Representamos no Ministério Público, que recomendou ao DEMAI que reduzisse essa multa para 2%, que é o mesmo valor cobrado no caso de inadimplemento na tarifa de água. Então esse projeto veio com esse objetivo. Apesar de ter sido aprovado praticamente por unanimidade, as 3 emendas colocadas não foram aprovadas. Uma delas é de autoria do vereador Tiago Fernandes, que pediu ressarcimento para quem já pagou com taxa maior. O prefeito mandou o projeto no fim do mês a essa Casa das Sessões Legislativas e vai vigorar apenas a partir do mês que vem esses 2%. Porém, muitos contribuintes na cidade de Uberlândia já pagaram esse mês e no seu pagamento ali esses percentuais de 30% que foram pelo próprio governo foi tido como abusivo. Então nós queríamos garantir, inclusive a recomendação do Ministério Público fala que esse valor tem que ser devolvido ao contribuinte. Nós queríamos que isso tivesse a previsão legal e já previsto, portanto, na lei, que fosse feito automaticamente o ressarcimento ao contribuinte que pagou com os juros que estava sendo praticado antes dessa lei, que era de 30%. Outro assunto que também causou polêmica foi a criação de novas áreas para a futura construção de moradia popular do programa Tchau Aluguel. Este projeto também foi aprovado, porém o vereador fez algumas observações. Nosso voto foi favorável porque defendemos a moradia, há um cadastro imenso em Uberlândia, de mais de 50 mil pessoas esperando por uma casa própria, só que nós observamos uma irregularidade no projeto. De que uma área dessas, que é no Mansur, uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados, de acordo com uma lei federal e um decreto estadual, necessitaria de uma aprovação do INCRA. E o projeto não trouxe essa aprovação. Isso pode ser, inclusive, motivo de discussão judicial nesse caso. Os municípios mineiros poderão fazer empréstimos no BDMG para investir em obras de construção e reformas. O dinheiro deve começar a ser liberado após a aprovação de cadastro em janeiro. Além das linhas de crédito, o edital prevê também maior carência para os municípios. Dada a atual situação financeira das prefeituras, a ideia é viabilizar financiamentos que contribuam com o desenvolvimento econômico das cidades e também com a melhoria de qualidade de vida da população. Estamos alongando o prazo de carência, podendo chegar em alguns casos até 18 meses. Devido à falta de repasse de recursos pelo governo do estado desde a gestão anterior, os municípios mineiros enfrentam uma crise financeira. Em abril, foi assinado um acordo entre o governo e a Associação Mineira de Municípios, onde foi estabelecido o pagamento de 7 bilhões de reais em recursos relativos aos repasses do ICMS, IPVA e Fundeb. Segundo o governador em exercício, Paulo Brandt, com esse acordo e mais os benefícios do novo edital do BDMG, os municípios vão ter mais fôlego para administrar a situação. A finalidade desse programa é propiciar financiamento aos municípios em condições adequadas de juro, de prazo. O BDMG é um instrumento fundamental do governo na promoção do desenvolvimento do nosso estado. Segundo o presidente, depois de enviado o projeto para o edital, se aprovado, o município terá o dinheiro em mãos no prazo de 1 ano. É possível que isso ocorra já no início de 2020. E nós vamos disponibilizar, obviamente, as informações todas no nosso site. Então fica fácil para que as consultas sejam feitas pelas equipes técnicas de cada município que esteja se candidatando aí nesse edital. Entre janeiro e abril de 2019, o BDMG já desembolsou 38 milhões e 900 mil reais para o setor público. A expectativa com esse novo edital é que 300 a 400 municípios utilizem as linhas de crédito para investimentos nas cidades. E confira agora o nosso Giro de Notícias. A
carreta carregada de compensado tombou no distrito industrial de Uberaba. O motorista de 54 anos foi esmagado pela cabine e morreu na hora. Segundo a polícia, ele foi fazer uma curva, a carga pendeu e a carreta tombou. O galpão dessa ferrovia no bairro Boa Vista, em Uberaba, pegou fogo enquanto funcionários faziam testes nesse vagão de cargas. Uma pane elétrica pode ter provocado um incêndio que se alastrou rapidamente. Bombeiros foram ao local e combateram as chamas. Nessa empresa de fertilizantes no Distrito Industrial 3 de Uberaba, o fogo atingiu uma máquina de mistura de fertilizantes. Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de caminhões-pipa de usinas da região, combateram o fogo. Eles utilizaram cerca de 110 mil litros de água. Ninguém se feriu. O vereador na cidade de Delta, Fabiano Silva, de 37 anos, foi detido suspeito de agredir a ex-esposa dentro de um cartório. Segundo a PM, o parlamentar está em processo de separação e tentou obrigar a ex-mulher a assinar um documento. Como ela se recusou, teria agredido a ex-companheira. Após prestar depoimento na delegacia, Fabiano foi liberado e vai responder o inquérito de violência doméstica em liberdade. A nossa equipe entrou em contato com o vereador suspeito de ter agredido a ex-mulher e ele negou todas as acusações. Depois do intervalo, você vai ver as péssimas condições de alguns parquinhos de Uberlândia. Nossa equipe foi conferir e mostra tudo para você. O gigante avisou e chegou a hora. Vem aí o mega feirão do Gigante dos Pisos. Minha gente, vamos torrar tudo. São milhares de metros de pisos, revestimentos e porcelanatos com preços jamais vistos no mercado. É nessa quinta, sexta e sábado até às 18 horas. Na nova Volkswagen Distrive você tem mais performance, mais segurança, novo design e tecnologia com as melhores condições. Quem compara sabe que a nova Volkswagen vale. Novo Gol a partir de 40.990 com taxa zero. Novo Fox Connect a partir de 49.990 mais taxa zero. Nova Amarok V6 com bônus de 10 mil reais. Venha conhecer o novo T-Cross. Passe na Distrive e veja de perto o mais novo SUV do Brasil. A pronta entrega. Distrive Volkswagen, Uberaba e Araxá. Olha, eu vou virar um daqueles cantor famosos pra eu comprar minha picape. Por que você não compra o Triângulo da Sorte sorteando uma Fiat Toro mais 10 mil? Porque pra cantor, demora. Espia. No primeiro e segundo prêmio, 10 mil reais em cada. No terceiro, um Fiat Mobi. E no quarto prêmio, a Fiat Toro mais 10 mil. Isso mesmo, a Fiat Toro mais 10 mil. Mais 10 prêmios de R$1.000 cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você pode ajudar a Pai Brasil cedendo o direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios. Faltam poucos dias e a cidade já começa a se transformar. Alegria, diversão, cultura e tradição. FENABELHO 2019. Os melhores shows em 10 dias de muita emoção. Participe da maior e melhor festa de Minas Gerais. Ingressos em fenamelho.com.br. FENABELHO 2019. Vai ser show de 17 a 26 de maio. As férias de inverno do Nacional Inn são imperdíveis. Hospede-se ao lado dos principais atrativos turísticos e culturais de Poços de Caldas e garanta momentos incríveis. Nacional Inn, o melhor e bem no centro da cidade. O gigante avisou e chegou a hora. Vem aí o mega feirão do Gigante dos Pisos. Minha gente, vamos torrar tudo. São milhares de metros de pisos, revestimentos e porcelanatos com preços jamais vistos no mercado. É nessa quinta, sexta e sábado até às 18 horas. A Prefeitura de Uberaba iniciou um projeto de alargamento de vias com fluxo intenso de trânsito. O trabalho começou pela Tonico dos Santos e pretende se estender por outras avenidas da cidade. Será um repaginamento para dar mais fluidez no trânsito. Parte do canteiro central está sendo retirado e, com isso, a avenida ganha alguns metros de largura. A obra é considerada pequena. Vai da rotatória da Avenida Fernando Costa até a BR-050. Porém, o impacto para quem transita pelo local é bem grande. Em média, 18 mil veículos passam diariamente pela Avenida Tonico dos Santos. Com o alargamento da via, a previsão é que ela passe a receber 22 mil motoristas, parte do fluxo de trânsito de outra avenida da entrada da cidade, que é a deputado José Marcos Xerém.
A Tônico dos Santos foi a primeira de uma lista com pelo menos mais 2 importantes avenidas com as mesmas características, largas demais para um único carro e estreitas para 2, o que resulta em um trânsito complicado, especialmente em horários de pico. Tá bem difícil o trânsito nessa avenida aqui mesmo. Alargar seria uma boa? Com certeza. E desviar, né, o tráfego para algumas laterais também. Mais semáforo lá na frente. Pudesse aumentar o tamanho aqui, a largura da pista também. Tem essa parte aqui que não é inútil. Ó. Se largar essa avenida fica muito bom. Eu moro aqui 28 anos já, ali naquele sobradinho ali. E acidente, muito acidente, e ninguém respeita ninguém. Avenidas Nossa Senhora do Desterro e Nisa Marques Guaritá entram no estudo de viabilidade, que está sendo desenvolvido pela Superintendência de Trânsito. Nós estamos com planejamento de aplicar essa mesma movimentação de obra em algumas avenidas que têm dificuldade de fluidez. É o caso da Avenida Nossa Senhora do Desterro, da Nisa Guaritá e algumas outras que estamos em estudo ainda. Mas, por enquanto, nós estamos com esse trabalho na Tônico dos Santos focado em terminar rápido. Em Uberlândia, vários parques infantis nas praças públicas estão em péssimas condições de conservação. Isso acaba causando riscos às crianças que frequentam os locais. O parquinho da Praça Tenente Coronel Edson Carneiro, no bairro Nossa Senhora das Graças, não parece ter recebido manutenção nos últimos tempos. A escada para o escorregador não tem corrimão dos 2 lados e os balanços não estão bem conservados. Muitos brinquedos são de madeira e já não aguentam mais as consequências do tempo. Já na Praça Paris, no Roosevelt, o parquinho está em dia, mas a areia está sumindo com o tempo. Ainda no Roosevelt, o parquinho da Praça Lincoln também precisa de reparos. Correntes dos balanços estão arrebentadas e a madeira está corroída em alguns brinquedos. A escada falta degrau para o escorregador. Seu Bené veio com os enteados passar a tarde na pracinha, mas não gostou muito das condições. Tá meio ruim, né? Porque tá partando a escadinha ali, tá partando uma tabinha. Essas coisas aqui tá muito próximo, perigoso o menino machucar, né? Se falta um degrau, sobram riscos para as crianças se machucarem. Mas foi na região central da cidade que encontramos as piores condições. No parquinho da Praça Sérgio Pacheco, os brinquedos trazem riscos para as crianças. Neste aqui, por exemplo, faltam muitos degraus e os espaços abertos são suficientes para uma criança se machucar. Tá um pouco a desejar, né? Acho que deveria olhar mais, porque o que passa para ser que a gente vem para divertir com a criança, depois passa a ser um transtorno, né? Às vezes a criança vem, machuca. Este engenheiro explica que existe uma norma para regulamentar os parques públicos e que, antes de mais nada, qualquer projeto de engenharia precisa ter avaliação de custo-benefício, estética e segurança, que é o mais importante. A norma ela é bastante clara. Ela trata de 2 partes. Uma primeira que trata um pouco da terminologia e do projeto e depois da instalação e da manutenção desses equipamentos. O olhar técnico do engenheiro detectou vários problemas. Essa mureta de contenção da areia que é colocada, ela precisa ter um abaulamento, ela precisa ter arredondamento para evitar que uma criança tropece e se machuque em função disso. Para ele, este e outros parques da cidade não deveriam estar em pleno funcionamento. Eu acho que ele deveria ser interditado para uma manutenção e troca de alguns equipamentos, né? Porque ele está tem muita exposição aí de partes aí que podem machucar muito seriamente uma criança. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico informou a nossa produção que acompanha permanentemente a situação das praças da cidade e elaborou projetos de revitalização. No entanto, a execução depende de disponibilidade orçamentária e a administração tem priorizado serviços essenciais como limpeza urbana e roçagem da vegetação. E para finalizar, fica um recado para você que ainda não se vacinou contra a gripe. Em Uberlândia, cerca de 60 mil pessoas que fazem parte dos grupos prioritários não foram imunizadas. 20 mil são crianças. A campanha começou no dia 10 de abril e vai até o dia 28 de maio. Aqui na cidade estão disponíveis 64 salas de vacinação nas UBSFs
E nas UAIs dos bairros Luizotti de Freitas, Presidente Roosevelt, Martins, Planalto e Tiberi. Equipes de atenção primária serão enviadas às escolas para ampliar o número de vacinação entre as crianças menores de 6 anos. Eu fico por aqui e até amanhã.